Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e seguindo nessa nossa análise de fintechs, portais, plataformas relacionadas ao mundo financeiro, hoje eu trago mais uma ferramenta muito legal para quem investe ou para quem quer investir no mercado de ações. Já trouxe para vocês algumas outras opções, lembrando que mercado de ações é um mercado de renda variável, que é um mercado que tem um maior risco do que, por exemplo, renda fixa, e justamente por ter esse maior risco, é importante você ter estratégias, você fazer análises e não sair investindo dando tiros no escuro. É importante você se embasar em alguma coisa, em alguma análise, para fazer a melhor compra, para tentar diluir esse seu risco e para você ter, justamente por conta desse maior risco, ter um retorno maior. Já comentei com vocês aqui na Bolsa de Valores no Brasil, você tem ações de diversas empresas, empresas de diversos segmentos, e aí ter plataformas que centralizam informações dessas empresas ajuda bastante. Lembrando que as empresas que são listadas na B3, elas são empresas de capital aberto e no site de todas elas tem uma área de relações com o investidor, que são justamente onde tem essas informações empresa por empresa. Para poupar o trabalho de você ter que ficar entrando de uma por uma, tem plataformas como essa que eu vou mostrar hoje que ajudam a centralizar. Eu estou falando da Fundamentos. Fundamentos, até aproveitar aqui a página inicial deles, a descrição que eles mesmos colocam é um sistema online que disponibiliza informações financeiras e fundamentalista das empresas listadas na Bovespa. Lembrando, ações a gente pode pensar em análise fundamentalista, análise técnica. A análise técnica é aquela que usa os gráficos, que usa estatísticas e usa tendências. Geralmente é mais focada para o curto prazo e tem um risco maior. A análise fundamentalista é aquela que foca nos fundamentos da empresa, que foca nos valores, nos balanços, no setor, que é também para mais médio e longo prazo. E essa ferramenta, como o próprio nome já diz, ela é importante para centralizar informações para análise fundamentalista. Então aqui a página inicial. Basicamente, o que você vai fazer na plataforma? Você vai pesquisar aqui o nome da ação que você está buscando. Então, por exemplo, eu posso pôr diretamente o nome da empresa, Itaú. Ou se eu já souber o código de cabeça, por exemplo, o Banco do Brasil, BBAS3, eu já tenho também aqui a empresa. Pegar aqui de exemplo, vamos colocar, vamos dizer que eu estou, por exemplo, querendo comprar lojas Marisa, a Mar 3. Até deixei aqui aberto. Então, essa é a abinha da página que cada ação vai ter. É a página detalhes. Então, o que a gente tem aqui? Informações sobre a empresa, sobre o segmento, a cotação, essa data da última cotação, então a cotação de ontem, hoje, por exemplo, aqui eu estou gravando esse vídeo, é dia 22, esse é o fechamento de ontem, o valor mínimo que chegou nas últimas 52 semanas e o valor máximo, e o volume de negociação financeiro médio. Valor de mercado, a gente vem aqui, valor da firma, então lembrando que depois a gente vai ver aquela relação do valor de mercado em relação ao valor da firma, que é um dos indicadores que a gente pode considerar na hora de analisar para análise fundamentalista. Último balanço, quando saiu, e o número de ações negociadas. Aí aqui a gente tem a tela justamente dos indicadores fundamentalistas. Então tenho a variação dessa ação de 2014 para cá, nos últimos 12 meses, últimos 30 dias, nesse mês e hoje. Indicadores, a gente tem aquela série que eu já levantei, já expliquei até em outras plataformas que também oferecem. Eles são sinalizadores e me ajudam a direcionar na hora de escolher uma ação. Então, conforme você vai passando com o mouse em cada um deles, tem a explicação do que é. Então, por exemplo, esse P sobre L, preço da ação dividido pelo lucro. É o número de anos que se levaria para rever capital. Então, você vai lá, tem um indicador. P sobre VP, esse que eu acho que é legal sempre você olhar. Preço da ação dividido pelo valor patrimonial. Então relacionando aquela questão do valor real da empresa e o valor que está sendo negociado, para olhar se não é uma coisa que está muito fora da realidade. E aí vai indo
diversos outros indicadores. Então, lucro por ação, as margens, o EBITDA você vai encontrar aqui, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, a liquidez, então aquela ideia de refletir a capacidade que a empresa consegue pagar suas obrigações e por aí vai. Então você tem aqui alguns números que, conforme você vai abrindo páginas, você pode comparar empresas de um mesmo setor. Também tem a divisão subsetor. Dados do balanço patrimonial, então a quantidade em ativos, disponibilidades, ativo circulante, a parte dos passivos que está como dívida e o patrimônio líquido. Então você também consegue ter esse balanço. E como se fosse o DRE, os dados demonstrativos de resultado. Então aqui apurando lucros ou prejuízos da empresa. Então quanto teve de receita, quanto teve o tal do EBIT, que é o lucro antes dos impostos e dos juros, quanto teve de lucro líquido, receita líquida, então descontando os custos, comparando então aqui 12 meses com 3 meses. Então você tem uma página inicial com esses dados gerais. Em gráficos, a gente pode ver esses números que a gente estava falando agora, do balanço patrimonial e do DRE em forma de gráfico. Então, de 2010 para cá, como se comporta em relação aos ativos, em relação à dívida líquida e em relação ao patrimônio líquido. Gráfico do demonstrativo de resultados, de novo naquela ideia, a gente viu em números aqui, você consegue ver essa evolução ao longo do tempo. A receita, as margens, o EBIT, lucro líquido. Então você consegue ver na forma anualizada, também na forma trimestral. Então você vê, por exemplo, aqui a gente tem o desempenho dividido pelos trimestres. Janeiro, você vê aqui 1, 2, 3, 4 gráficos que são justamente os 4 trimestres do ano. Indicadores fundamentalistas também a gente viu na página inicial em números, aqui você vê em forma de gráfico, muito legal para ver esse desempenho. Então, por exemplo, aqui a gente vê o retorno sobre o capital investido diminuindo ao longo do tempo. Retorno sobre patrimônio líquido, também posso ver na forma anualizada ou na forma trimestral. Dados históricos, você pode baixar tudo em Excel, então cliquei aqui, eu preencho esse código, tem o Excel para facilitar os cálculos que eu quero fazer, e também muito legal a ideia dos proventos, né? Então você tem um histórico de dividendos, juros sobre capital próprio que a empresa teve. E aqui em histórico de cotações, você consegue ver o gráfico do valor da ação ao longo do tempo. Então você consegue ver ao longo de todo o tempo ou filtrar em intervalos menores. Então uma forma bem bacana de centralizar tudo aqui. Aí, por exemplo, eu estava olhando as lojas Marisa, vou colocar de novo aqui detalhes, eu estava querendo compor na minha carteira ações do setor de comércio. Então cliquei aqui, veio essa tela para mim com as ações do setor comércio. Aí eu posso filtrar de acordo com os indicadores que eu quero, com maior ou menor relevância. Então quero ver, por exemplo, só em função da cotação, tenho esse filtro que coloca do maior para o menor. Quero ver em relação ao ROI, consigo filtrar também. Então ajuda bastante. E além do setor, eu posso pegar o subsetor. Então nesse caso da Marisa, tecido, vestuário e calçados. Então aqui, além dessas empresas gerais de comércio, aqui agora eu tenho só do subsetor da Marisa. Então também eu consigo fazer essa filtragem. Posso, por exemplo, crescimento da receita nos últimos 5 anos, filtrar em ordem crescente ou decrescente. E por aí vai. Então uma ferramenta muito simples, uma ferramenta gratuita e que ajuda bastante nessas análises na parte das ações. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, claro, pode colocar aqui embaixo nos comentários do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.